Boa noite, irmãos. Quero desejar àqueles que estão em casa a inefável graça, paz e misericórdia do Senhor Jesus, que o amor de Deus ele esteja derramado no coração de cada um dos seus filhos e que nessa noite o Senhor continue derramando graça em nossas vidas, que nós possamos, mais uma vez, diante da sua santa palavra, compreendermos aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Então, que o Senhor nos ajude, que Ele nos capacite, para que o seu Santo Espírito a cada dia esteja cada vez mais firmando e confirmando essa palavra no nosso coração. Amém? Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e após iremos ler também Efésios, capítulo 4. Atos, capítulo 2, iremos ler o versículo 23, e após iremos ler Efésios, capítulo 4, versículos 7 e 8. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Atos, capítulo 2, versículo 33. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Efésios, capítulo 4, versículos 7 e 8. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, meu Pai, por este momento tão maravilhoso. Louvamos, ó Deus, por esse rico privilégio de estarmos diante da tua palavra. Palavra essa, Senhor, que segundo o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, essa palavra ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, Senhor. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, junta e medulas. E ela é apta, Senhor, e ela pode, meu Pai, discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. Por isso, meu Deus, nesta noite, nós te pedimos que o teu Santo Espírito esteja conduzindo a mente e o coração de cada um dos teus filhos, para que cativos essa palavra, Senhor. Para que venhamos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, a vivermos uma vida que exalte e glorifique o teu nome. Porque para isso fomos chamados, Senhor. Por isso, ó Deus, vivifica em nós essa palavra, Senhor. Ilumina em nosso coração essa palavra, Pai. Para que a cada dia mais nós tenhamos amor por essa palavra. Vai viver por essa palavra. Porque é assim que deseja o nosso Deus e Senhor. Nós, nesse momento, abençoamos cada irmão. Os que aqui estão no templo e aqueles que estão nas casas. Assistindo, ó Pai, que o Senhor possa abençoar, derramar da tua graça e da tua misericórdia, e que possamos viver segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Que nesses dias, Senhor, dias difíceis, nós possamos olhar para ti, unicamente para ti, Senhor, reconhecendo que tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Por isso nós te agradecemos e te louvamos no nome santo do teu Filho Jesus. Amém. Bem, irmãos, nós iremos dar continuidade ao estudo dos feitos notáveis da cruz. Já é sabido nosso que o pastor Carlos Alberto Antunes, ele compilou 29 feitos notáveis, feitos que Jesus realizou na cruz do Calvário, feitos esses que hoje eu e você desfrutamos para a glória de Deus. Então, é de um privilégio tremendo nós estarmos debruçados diante da palavra de Deus, com mais essa rica oportunidade de entendermos aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Então, eu quero que cada irmão, não só esses que aqui estão, mas os que estão em casa nos assistindo, neste momento possa ter sua Bíblia em mãos, para que a gente possa desfrutar do que o Senhor preparou para nós nesta noite. Assim como nós desfrutamos de manhã de uma palavra tão desafiadora,
tão abençoadora. Eu creio que hoje à noite também o Senhor vai continuar falando conosco. Então, nós já estudamos 17 feitos notáveis, do total de 29, já estudamos 17 feitos. O nosso querido irmão Rogério, a última vez que ministrou, ele fez uma relação desses 17 feitos. Então, faltam 12 feitos ainda, para que a gente possa estudar. Hoje, por graça e misericórdia, iremos estudar 2 feitos notáveis. E eu quero relatar aqui os 12 feitos que ainda faltam, já que ele, na sua ministração, ele relatou os 17 que foram já ministrados. Eu aqui fiz uma relação dos 12 que ainda faltam, e se for da vontade de Deus, se ele não voltar antes, que seria bem melhor, nós iremos estudar junto com os irmãos esses feitos. Então, os feitos que ainda faltam, é o feito número 1, firmou conosco uma nova aliança. O feito número 7, venceu o mundo. Número 10, nos fez morrer para a lei. O feito número 11, libertou-nos das maldições da lei. O 12, destruiu as inimizades. O 17, levou cativo o cativeiro. O 18, aboliu a morte. O 19, pregou o evangelho aos mortos. O 20, tomou posse das chaves da morte e do inferno. O feito número 27, fez-nos santos e irrepreensíveis. O 28, nele fomos assentados nos lugares celestiais. E o feito 29, derramou o Espírito e deu dons aos homens. Então, de acordo com o texto que nós lemos hoje à noite, os 2 feitos notáveis da cruz que iremos compartilhar com os irmãos nesta noite é o feito número 17, que diz que ele levou cativo o cativeiro, e o feito número 29, derramou o Espírito e deu dons aos homens. Amém? Então, meus queridos irmãos, muito o Senhor tem a falar conosco neste momento. Muito temos a aprender. E o desafio maior é colocar em prática aquilo que já foi realizado na cruz do Calvário. Nosso maior desafio como cristão é viver a vida de Cristo, porque se ele morreu a nossa morte, é para que nós vivamos a sua vida. Levou cativo o cativeiro. O que quer dizer? Quer dizer que Jesus é Senhor daquilo que nos aprisionava, que era nosso cativo, que era nosso cativeiro, no caso, o pecado que nos aprisionava. Jesus tem todo domínio e poder sobre o que nos prendia quando éramos escravos do pecado, e agora nós fomos transformados. Agora, meus irmãos, libertos do pecado, fomos feitos servos de Deus, e o agrilhão da morte não tem mais poder sobre a nossa vida. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, tem um texto de Isaías, no capítulo 49, o versículo 24, que diz: porventura pode alguém arrancar o despojo dos guerreiros? Ou será que os prisioneiros podem ser resgatados do poder dos dominadores? Para essas 2 perguntas, a resposta é sim. A resposta é sim. E quem realizou isso, quem realizou esse feito maravilhoso, foi o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E eu quero que você abra comigo em Lucas, no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, o Evangelho que estamos estudando nas quartas-feiras. O Evangelho de Lucas, no capítulo 11, o versículo 21 e 22. Lucas, capítulo 11, versículo 21 e 22, diz assim. Inclusive, esse texto eu tive a oportunidade de compartilhar com os irmãos em uma quarta-feira, e o Senhor falou muito aos nossos corações, mas para o momento são esses 2 versículos que diz, versículo 21, quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens.
Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Meus irmãos, na ocasião nós entendemos que esse valente aqui é Satanás. E esse que é mais valente ainda é o Senhor Jesus. Então Satanás, ele tinha, entre aspas, essa autoridade de nos prender nesse cativeiro do pecado. Mas Jesus, esse valente, ele veio e nos tirou desse cativeiro. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, podemos perceber um ato redentor nessa expressão, levou cativo o cativeiro. Como pode alguém levar cativo o cativeiro? Como podemos olhar para essa situação? Alguém que pôde tirar aquilo que nos prendia, levar aquilo que nos prejudicava. Só uma pessoa podia realizar isso. E essa pessoa foi o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Só Ele, meus irmãos, podia ir até aquela cruz. Só Ele pôde pagar o preço e preço de sangue para resgatar a mim e a você. Para nos dar uma nova vida, para nos dar uma nova oportunidade de viver para a glória e louvor do nosso Deus. Meus irmãos, quando nós olhamos para essa situação, eu aqui peguei o exemplo, dentre vários exemplos que nós temos na Bíblia, eu peguei o exemplo da vida de Paulo. Podemos olhar, nesse momento, que Deus fez dos seus inimigos, os seus opositores da sua teocracia, opositores do seu reino, opositores de tudo aquilo que Deus planejava, Deus fez desses homens, que é incluso eu e você, servos do seu reino. E assim também, em um sentido mais claro, Cristo fez de Paulo, ou de Saulo, do inimigo e destruidor da igreja, um apóstolo e homem que viveu toda a sua vida para engrandecer ao nome do Senhor Jesus. Não tem como aqui nós relatarmos todos os feitos de Paulo. Não daria tempo neste momento que nós temos. Mas eu quero pincelar algumas coisas. Eu quero que você abra comigo em Atos, no capítulo 9, até porque é uma história bastante conhecida. Mas trazer aqui algumas situações a respeito de quem era Paulo e de quem Deus transformou Paulo e de quem Paulo foi após o encontro com Jesus Cristo. Então, em Atos, no capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 9, aqui vai Lucas, que foi o escritor de Atos, ele vai relatar a conversão de Saulo. E ele vai dizer do versículo 1 ao versículo 9: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, o levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? A resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Então, nesse momento, meus irmãos, a Bíblia relata o que aconteceu com Saulo, que era um perseguidor da igreja, que era alguém que estava preso nesse cativeiro de Satanás.
Alguém que, achando que estava fazendo o que era certo, mas estava fazendo algo que desagradava a Deus. Quantos de nós, antes de conhecermos a obra redentora e maravilhosa do Senhor Jesus, quantos dos que estão nos assistindo neste momento não pensam muitas vezes que estão fazendo algo que agrada ao Senhor, onde, na verdade, as suas obras e as suas atitudes são contrárias à vontade de Deus? Mas Deus, meus irmãos, Ele, na sua graça e na sua misericórdia, através daquela obra maravilhosa na cruz do Calvário, Ele veio para resgatar a mim e a você. E nos dá uma nova perspectiva de vida, nos dá uma nova maneira de viver para a glória do nome dEle. Do versículo 10 até o versículo 19, aqui vai relatar a visita de Ananias a Saulo. E aí Deus fala a Ananias para que ele vá até Paulo. Logo de cara, Ananias, ele reluta para não ir, porque ele sabia quem era Saulo, ele sabia do que Saulo era capaz, mas aí Deus disse, vá, porque quem está mandando sou eu. A pessoa que você vai encontrar já não é mais aquele Saulo que você ouviu falar. A pessoa que você vai encontrar lá não é mais aquele que transpira ameaças de morte, mas é alguém que importa que padeça pelo Evangelho e pela obra de Deus. Então, no versículo 5, a partir do versículo 15, desse mesmo capítulo, diz assim, mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Se você olhar um pouquinho antes, do versículo 10 até o versículo 15, que eu não li para não ficar tão longo, Ananias estava com medo de ir. Mas aqui, no versículo 17, Ananias já chama Paulo de irmão. Ele aqui já entendia a obra que Deus tinha feito na vida de Saulo. Saulo aqui já não esboçava mais todo o medo, toda a opressão, tudo aquilo que trazia pavor àqueles irmãos. Aqui, ele já estava sendo transformado pelo Espírito Santo de Deus. E no versículo 18 diz assim, imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E aí, ao longo da vida de Paulo, nós conhecemos o que Deus fez na vida desse homem. O homem que mais livros da Bíblia, do Novo Testamento, escreveu. Alguém que padeceu realmente por muitas perseguições, açoites, perigos, naufrágios, tantas e tantas situações. Mas ele tinha a convicção no coração de que ele servia a Deus. Ele tinha convicção de que a obra que ele realizava não era dele, senão do Senhor. Por isso, meus irmãos, quando ele escreve a carta aos Efésios, ele fala com tanta convicção que Jesus levou cativo o cativeiro e deu dons, concedeu dons aos homens. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Saulo foi transformado em Paulo. De inimigo do Evangelho, passou a ser um servo de Deus, um filho de Deus, assim como eu e você. Meus irmãos, o ato de Deus tornar e receber para si
aponta uma doação subsequente à doação de Cristo e a um recebimento prévio pela palavra homens, quando ele diz deu dons aos homens. Devemos compreender, primariamente, os homens que ele fala aqui são aqueles conquistados por ele, seus homens, seus filhos, seus servos, a quem ele outorgou ou conferiu dons da graça, a fim de que eles mesmos sejam e possam tornar-se dons para os outros. Este foi o viver de Paulo, alguém que viveu e morreu pelo Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra comigo em Gálatas. Gálatas no capítulo 2, quando Paulo escreve aos Gálatas, versículo 19 e 20, Paulo aqui vai relatar o que era o sentido da vida dele. Gálatas capítulo 2, versículo 19 e 20, vai dizer: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. E ele vai dizer: estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, a quem me amou e a si mesmo se entregou por mim. Meus irmãos, muitas vezes nós temos medo de falar essa verdade que Paulo aqui fala. Porque muitas vezes está realmente muito longe da nossa percepção como ainda seres humanos falíveis. Mas eu quero dizer que a obra que Cristo realizou na vida de Paulo é a mesma obra que ele realizou na minha e na sua vida. A mesma cruz que Paulo foi incluído nela é a mesma cruz que eu e você fomos inclusos. Essa mesma obra que Deus realizou, ela abrangeu todos aqueles que ele chamou. Então, não só Paulo pode declarar isso, mas eu e você, nós podemos e devemos declarar isso. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E aí é uma grande responsabilidade, meus irmãos, porque agora essa nova vida em Cristo, ela vai realmente dizer quem nós somos. Ela vai mostrar essa nova identidade que nós temos em Cristo Jesus. Por isso, muitas vezes, temos medo, temos uma dificuldade de falar essas palavras. Mas essa obra foi realizada na minha e na sua vida. Cristo levou o cativeiro que nos prendia. Cristo aprisionou tudo aquilo que nos aprisionava, e esta é a verdade das Escrituras, para a glória de Deus. Meus irmãos, o que Paulo, de fato, está querendo dizer no versículo 8 que nós lemos de Efésios, capítulo 4, quando ele diz: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. O que ele estava querendo dizer com essa afirmação? O que Paulo, na verdade, estava querendo enfatizar é que, ao citar esse texto, ele está citando o Salmo de Davi, é o Salmo 68, versículo 18. Lá o salmista Davi, ele cita esse salmo. A maioria dos estudiosos e dos comentaristas fala que Davi, ele compôs esse salmo com tanta alegria que ele estava vendo e podendo colocar a arca do Senhor na cidade de Davi, Sião, a Jerusalém, que ele conquistou dos jebuseus. Então ali ele expressou a alegria dele em estar levando a arca. A cidade de Davi, a cidade de Sião, ficava em um alto, então ele sobe com a arca. E nessa subida triunfante, onde ele venceu as batalhas, quando você lê 2 Samuel, capítulo 5, você tem ali toda a batalha de Davi com os jebuseus, capítulo 6 e diante, vai falar ali, quando ele leva a arca da aliança e coloca lá a arca, e ele tem toda a alegria, porque ele sobe triunfante, e é isso que aconteceu quando Jesus foi assunto aos céus.
Meus irmãos, quando nós olhamos para essa obra da cruz, essa obra perfeita e maravilhosa, obra essa que em um dos brados Jesus diz estar consumado, ou seja, não tem mais nada a fazer. Tudo foi feito, tudo foi completo, tudo foi perfeito. O que eu e você, o que nós precisamos fazer hoje é crer nessa obra maravilhosa que o Senhor realizou na cruz do Calvário. Então, meus irmãos, quando subiste em triunfo às alturas, levaste cativo muitos prisioneiros. Eu estou lendo Salmo 68, versículo 18, e é o que Paulo relata em Efésios 4, 8. Quando subiste em triunfo às alturas, levaste cativo muitos prisioneiros, recebestes homens como dádivas, até mesmo rebeldes, para estabeleceres morada, ó Senhor Deus. Mas eu não poderia passar por esse capítulo 68 do Salmo sem ler mais 2 versículos, que são subsequentes a esse. Versículo 19, versículo 20, que diz: Bendito seja o Senhor, Deus, nosso Salvador, que cada dia suporta as nossas cargas. O versículo 20 diz: O nosso Deus é um Deus que salva. Glória a Deus. Ele é o soberano Senhor que nos livra da morte. Salmo 68, versículos 18, 19 e 20. Esse é o Deus que nós servimos, meus irmãos. Um Deus que é um Deus que salva. Um Deus que é um Deus soberano sobre todas as coisas, independente da situação que eu ou você, independente da situação que nós estejamos passando. O Senhor é soberano sobre todas as coisas. E ele termina dizendo, nesse versículo 20, que ele nos livra da morte. Que coisa maravilhosa. Ele nos livra da morte. Ele nos livra do poder da morte, do poder do pecado. Meus irmãos, precisamos entender que na ascensão de Jesus Cristo, que se deu após a sua morte e ressurreição, ele verdadeiramente triunfou e despojou todo o império das trevas e da morte. Colossenses, capítulo 2, versículo 15, carta de Paulo aos Colossenses, ele diz: E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aleluia. Cristo triunfou, meus irmãos. Cristo, ele fez esse ato maravilhoso, despojando os principados e as potestades. Publicamente os expôs, triunfando dele na cruz. O inimigo, o diabo, achou que tinha triunfado sobre Jesus, mas não. Jesus, quando foi levantado no madeiro, Jesus, quando deu seu último suspiro ali, toda a obra foi completa. Naquele momento, o Senhor pisa a cabeça da serpente. Naquele momento, ele tira todo o poder, tira toda a autoridade, tira tudo que o inimigo tinha contrário a nós. E ele, triunfando na cruz, ele agora nos inclui em sua morte e na sua ressurreição. Cristo libertou, nunca esqueça disso. Cristo libertou, vivificou e salvou os que estavam cativos. Isso inclui a mim, inclui a você. Mortos e perdidos, era assim que nós estávamos. E se alguém está me ouvindo nesta noite que ainda não tomou essa decisão por Cristo, este é o momento. Não endureça o seu coração quando ouvir a voz do Espírito Santo. Se você ainda não tomou essa decisão por Cristo, faça isso. Se você crer no seu coração, confesse com a sua boca. Confesse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para que Deus derrame graça, sabedoria, entendimento, que você possa crescer e que a sua casa possa ser alcançada. Assim como aquele homem que perguntou àquele apóstolo: o que faço para receber a salvação? O que é que eu devo fazer para ser salvo?
E ele diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É isso que você precisa fazer hoje, para que o Senhor Jesus possa verdadeiramente transformar a sua vida. Então, meus irmãos, era assim que nós vivíamos. Era assim que nós éramos. Vivíamos mortos e perdidos. Abra comigo em Efésios. Se você já estiver em Efésios, você volta um pouquinho no capítulo 2. Capítulo 2 de Efésios, capítulo 2, versículo 1 a 7, vai dizer: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. No versículo 4 vai dizer: mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. E ele vai continuar: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Podemos ver aqui essa obra perfeita e maravilhosa, que só o nosso Deus, só Jesus Cristo poderia realizar essa obra, para que ela fosse tão abrangente, tão perfeita, tão transformadora na vida daqueles que iriam caminhar segundo a sua vontade. Meus irmãos, quando nós olhamos e vemos aqui o retrato de quem nós éramos, o próprio apóstolo Paulo, ele se inclui quando ele diz quando a forma como nós andamos, como éramos, mas agora tudo isso foi transformado, tudo isso mudou. Todos estes, inclusive eu e você, todos estes que foram alcançados por essa obra maravilhosa, todos esses que estavam presos nesse cativeiro, e Jesus, ao ser assunto ao céu, ele toma esse cativeiro, ele leva cativo esse cativeiro. Aquilo que nos prendia, o pecado que nos amarrava, o pecado que nos prendia, que nos impedia de viver uma vida que glorificasse e agradasse a Deus. A forma como nós andávamos antes, que fazíamos as coisas que desagradavam a Deus, achando muitas vezes que estávamos agradando a Deus. Estes, por meio de Cristo, passaram para outras mãos, passaram para outro reino, para outro império, e agora vivem uma nova vida com Cristo. Colossenses, capítulo 1, vai um pouquinho para frente, depois de Filipenses. Colossenses, capítulo 1, versículos 12 ao 14. Colossenses, capítulo 1, versículos 12 ao 14, diz assim: dando graças ao Pai que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Herança dos santos na luz. E aí o versículo 13 vai dizer: e ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor,
no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Glória seja dada ao nosso Deus. Então, meus irmãos, antes nós vivíamos no reino das trevas. Hoje nós vivemos no reino do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus, que morreu, triunfou sobre Satanás e sobre o império das trevas, ao subir da sepultura, na qual foi introduzido após ressuscitar. E posteriormente, ao subir ao céu, ele confirmou verdadeiramente essa vitória para mim e para você. E nessa vitória, meus irmãos, nós que éramos cativos de Satanás e que estávamos no reino das trevas e da morte, vivendo no mundo como servos e filhos das trevas. Agora, glória a Deus, por meio do crer no Evangelho, passamos para outras mãos, passamos a estar no reino da luz, da vida. Fomos libertos, vivificados e salvos por essa obra redentora e maravilhosa do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Meus irmãos, nossa identidade mudou. Nós que antes éramos trevas, agora somos luz. Nós que estávamos mortos, agora estamos vivos. Nós que pertencíamos a um império, pertencemos agora a outro império. Nós que éramos agentes de um império, agora somos agentes de outro império. Nós que éramos prisioneiros de um, agora somos prisioneiros de outro, Jesus Cristo, nosso Senhor. Éramos criaturas de Deus, hoje nós somos filhos de Deus. Glória a Deus por isso. Romanos capítulo 8. Deus, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado pela obra maravilhosa que o Senhor tem realizado nas nossas vidas todos os dias. Glórias a teu nome, Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 12 ao versículo 17. Diz assim: lembre-se, nós agora somos de outro reino, pertencemos a outro senhorio, um Senhor maravilhoso, um Senhor que nos ama, o Senhor que quer sempre o melhor para nós. E Paulo, ele vai dizer no versículo 12 de Romanos capítulo 8, assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Glória a Deus. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E aqui eu pergunto, você é guiado pelo Espírito de Deus? Não é apenas abrir a boca e dizer, eu sou filho de Deus. Muita gente diz. Muita gente declara que é filho de Deus. Todos querem ser filho de Deus. Eu, quando ainda não tinha sido alcançado por Cristo, não aceitava que alguém dissesse que eu não era filho de Deus. Eu cria que eu era filho de Deus. Mas, na verdade, ainda não era filho de Deus. Eu precisava ser alcançado por Cristo. Eu precisava ser transformado dia após dia, para que hoje eu pudesse declarar que sou filho de Deus. Porque a palavra diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. E ele vai dizer no versículo 15, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados,
mas recebeste o Espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai, Paizinho. E o versículo 16, um versículo que me dá segurança no meu coração, diz: e o próprio Espírito, ele testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Meus irmãos, a palavra diz que nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. As pessoas podem nos acusarem, o inimigo pode nos acusarem, as pessoas podem apontarem os nossos erros, as pessoas podem verem muitas vezes as nossas falhas. Muitas vezes nós mesmos enxergamos em nós falhas e muitas vezes queremos questionar se somos ou não filhos de Deus. Mas se nós vivermos pelo Espírito, é esse mesmo Espírito, esse Espírito de Deus, é Ele que testifica, que certifica, que sela que somos filhos de Deus. É o Espírito Santo, meus irmãos, que testifica no meu e no seu coração que nós agora pertencemos a Deus. Que o cativeiro que nos prendia, que aquele senhor que nos aprisionava, ele foi destruído. E Jesus, pela sua obra maravilhosa, nos resgatou e nos deu agora uma nova vida. E colocou dentro de mim e de você o seu Santo Espírito, que é Ele que nos ensina, que nos capacita, que nos conduz a viver uma vida que glorifique a Deus. Mas ele continua dizendo, após ele dizer que o Espírito testifica com o nosso Espírito, aí ele vai dizer, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Meus irmãos, a obra que o Senhor começou na minha e na sua vida, Ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Isso é certeza. Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele diz no capítulo 1, versículo 6, que aquele que começou em nós uma boa obra, ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. A obra do Senhor é perfeita. A obra do Senhor vai ser completa em nossas vidas. Então, meus irmãos, não apenas herdeiros, mas co-herdeiros. Em outras oportunidades eu já pude falar a diferença entre herdeiro e co-herdeiro. O herdeiro, ele recebe partes na herança. O co-herdeiro, ele é herdeiro de tudo, assim como Cristo é herdeiro. Então, meus irmãos, nós temos a herança do Senhor Jesus. Tudo que o Senhor Jesus realizou na cruz do Calvário é meu e é seu. Nós só precisamos tomar posse dessa obra maravilhosa que ele realizou na cruz do Calvário. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, agora somos agentes de outro reino, de outro império, e dons foram concedidos para isso. Foi o que nós lemos no capítulo 4, no versículo 7, quando ele diz, a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo, e nós também lemos em Atos, capítulo 2, no versículo 33, aqui no discurso de Pedro, onde ele discursa falando dessa obra maravilhosa, a obra que o Senhor Jesus tinha realizado, e ele fala aqui dessa promessa que tinha sido manifesta desde o tempo dos profetas, quando ele diz, exaltado, pois, à destra de Deus, quando Cristo é exaltado e chega à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Então, naquele momento, quando a gente lê o capítulo 2, no início de Atos, a descida do Espírito Santo, onde muitos ali não entendiam o que estava acontecendo, mas era a promessa de Deus sendo cumprida. Neste momento, meus irmãos, Cristo, quando é assunto os céus, ele apenas não leva só o cativeiro, ele apenas não leva cativo o cativeiro, mas ele também concede dons aos homens. Que coisa maravilhosa, meus irmãos.
Paulo, quando diz que Cristo levou o cativeiro e deu dons aos homens, versículo 8, por meio de sua morte, ressurreição e glorificação, tirando as correntes do cativeiro satânico, isto é, a humanidade que estava cativa a Satanás, passou a ser o espólio de Cristo. Assim fomos transferidos do império das trevas e de sua escravatura e tornamo-nos escravos de Cristo e de sua justiça. Glória a Deus. Meus irmãos, Paulo ele tinha bastante noção disso. Todas as vezes que Paulo falava de alguém sobre a sua prisão, quando ele estava preso, ele tinha certeza, convicção, que ele não era prisioneiro dos romanos, que ele não era prisioneiro de ninguém, mas ele era prisioneiro de Cristo. Logo, no primeiro versículo do capítulo 4, ele vai dizer: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E ele vai dizer: há um só corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Você quer mais unidade do que isso? Você quer mais corporativismo do que isso? É algo maravilhoso quando nós olhamos para essa obra da cruz. O Senhor Jesus não apenas levou o cativeiro, mas ele deu um presente a mim e a você, a todos nós. Ele nos deu dons que não são nossos, são de Deus. Não são para o nosso próprio proveito, mas para o proveito da sua igreja. Então, meus irmãos, esse feito da cruz derramou o Espírito e deu dons aos homens. O feito número 29. Essa promessa que o Senhor Jesus declara que iria acontecer quando ele fosse assunto aos céus. Abra comigo em João, no capítulo 7, o Evangelho de João, capítulo 7. João, capítulo 7, versículo 37 ao 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito Santo, que haveria de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Mas, neste momento, meus irmãos, o Espírito Santo já veio sobre a minha e a sua vida. Neste momento, nós já tomamos posse desse derramar do Espírito Santo. E dentro de mim e de você flui um rio de água vivas. Um rio que transforma, que muda, que liberta. Quando estudamos os dons do Espírito, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ainda estamos terminando, o pastor Douglas tem feito vídeos e mandado pela internet para que a gente possa ter esse momento nos grupos, de continuar o estudo da carta de Paulo aos Coríntios. E nós tivemos a oportunidade de estudar capítulo 12 até o capítulo 14, falando sobre os dons espirituais. Por isso eu vou apenas dar uma pincelada, não vou me deter tanto, que a gente estudou bastante e aprendemos a respeito dos dons espirituais. Mas nós tratamos da variedade e da individualidade dentro da unidade do Espírito. Nós estudamos a individualidade na unidade
do Espírito. Nós estamos também como Deus concede a cada cristão pelo menos um dom espiritual, ou seja, nenhum de nós, nenhum filho de Deus, nenhum cristão pode dizer que não tem pelo menos um dom. Todos nós temos o dom do Espírito. 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 12, Paulo ali ele vai fazer um relato a respeito desses dons, que deve ser usado para unir e edificar o corpo de Cristo. Para unir e edificar o corpo de Cristo. E aqueles irmãos ainda não tinham entendido a necessidade verdadeira a respeito do conhecimento dos dons espirituais. E ao invés de haver uma união, uma unidade, o que estava havendo era discussões, brigas, separação, pecados. Devemos também entender e devemos fazer uma distinção, e aprendemos sobre isso, entre dons espirituais e aptidões naturais. Também estudamos sobre isso. Um dom espiritual é uma aptidão divinamente concedida para servir a Deus e aos outros cristãos, de modo a glorificar a Cristo e a edificar os irmãos e irmãs na fé. Então existe uma grande diferença entre você dizer que tem um dom espiritual, e você dizer que tem uma aptidão natural, onde Deus dotou cada ser humano com aptidão. Pessoas que fazem coisas que eu não consigo fazer. Pessoas que realizam tarefas ou fazem determinadas coisas que eu e que muitos de vocês não conseguem fazer. Elas têm essa aptidão natural dada por Deus para fazer, para criar, para transformar. Então, meus irmãos, essa é a finalidade do dom: glorificar a Cristo e edificar os irmãos e irmãs na fé. E de que maneira o cristão pode descobrir e desenvolver seus dons, já que a palavra diz que um dos feitos notáveis foi esse, que o Senhor Jesus derramou os dons, deu dons aos homens. De que maneira o cristão, de que maneira eu e você, nós podemos descobrir e desenvolver esse dom? Pela comunhão com outros cristãos na congregação local. Então, é em meio à vida cristã, é em meio ao cotidiano da vida cristã, que nós podemos descobrir e desenvolver esses dons. Aí você pode perguntar: mas Josimar, nesse momento de pandemia, como eu vou desenvolver os meus dons espirituais? Lembre-se, nós estamos em casa, mas não estamos longe, pelo menos espiritualmente, dos irmãos. Nós podemos orar, nós podemos interceder, nós podemos ajudar, e a ajuda também é um dom de Deus, liberalidade é um dom de Deus. Nós podemos abençoar nossos irmãos, nós podemos ligar para as pessoas que nós amamos e sentimos falta, não apenas orar, mas ligar, procurar saber como elas estão, procurar saber como eles estão na situação atual que o mundo está passando. Então, meus irmãos, quando nós descobrimos o dom e queremos colocar esse dom em prática, esse dom vai dar frutos na igreja. Eu vou me sentir bem ao colocar esse dom em prática. E esse dom vai ser reconhecido pela igreja, pelos irmãos. Porque o dom não é meu, é o crescimento da sua igreja. Se não forem usados com amor, tornam-se armas de combate, como aconteceu na igreja de Coríntios. E o capítulo 12 a 14, Paulo ali ele vai fazer um relato de que esse dom ele tem que ser usado com amor. Tanto é que ele coloca o amor como o dom supremo, algo que deve ser necessário para que a igreja realmente cresça e amadureça para a glória de Deus. Meus irmãos, os cristãos não devem viver isolados.
essa é uma situação que hoje está ocorrendo em muitas casas, o isolamento. Eu confesso a vocês que ainda não me acostumei, e creio que não vou me acostumar em chegar e estar ministrando para pouquíssimas pessoas, sabendo que virtualmente estou falando com várias pessoas, mas esse não é o nosso costume, de chegar e ver a igreja vazia, de chegar e não poder abraçar os irmãos que eu tanto amo, não poder dar um ósculo santo nos irmãos que eu tanto amo. Realmente é difícil, mas sabemos que é por um período curto de tempo. O nosso Deus já determinou, meus irmãos, um tempo para que tudo isso cesse, para que tudo isso acabe. Mas eu creio que nada do que está acontecendo vai ser em vão. Muitos daqueles que não valorizavam, muitos daqueles que não davam a real importância do estar junto, do estar em comunhão, de viver essa vida no Espírito, de desenvolver os dons do Espírito em comunhão. Muitos daqueles que não tinham falta, hoje sentem falta. E quando o Senhor permitir que nós voltemos ao nosso cotidiano de estar juntos, eu creio que o Senhor Jesus, Ele ainda mais vai fazer em nossas vidas. Então, meus irmãos, nós não podemos viver em isolamento, pois, afinal de contas, somos membros do mesmo corpo. Entendemos que somos coparticipantes nesta obra tão maravilhosa, como foi dito pela missionária Josineide de manhã, essa obra maravilhosa de corporativismo, de dependência, de vida uns com os outros. E Paulo ensina que os dons são concedidos por Cristo por meio do Espírito Santo, para a edificação do corpo e para o nosso crescimento espiritual. E é o que ele vai dizer do versículo 9 do capítulo 4 de Efésios, quando ele diz: ora, que quer dizer subiu, senão a que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Essa é a obra, meus irmãos, que o Senhor tem realizado, quer realizar e vai realizar em nossas vidas. Para encerrar, para concluir, Cristo ascendeu ao céu como um supremo vencedor. Cristo ascendeu aos céus como um supremo vencedor. A figura aqui, meus irmãos, é de um conquistador militar, conduzindo seus cativos e destruindo o espólio e distribuindo o espólio entre seus seguidores. Aqui, entretanto, os cativos não são seus inimigos, mas seu próprio povo. Os pecadores que estiveram sob o domínio da carne, do mundo e do diabo, agora são cativos de Cristo. Quando Cristo veio à terra, foi ao mais fundo da humilhação. Quando ascendeu aos céus, ele alcançou o máximo da exaltação. Qual a nossa posição, meus irmãos, diante de toda essa vitória que Cristo conquistou para nós?
diante de todo esse triunfo que o Senhor conquistou para nós. Duas perguntas: qual a nossa posição e qual a nossa condição? A nossa condição é já ressuscitados e já assentados com Cristo. Glória a Deus. Essa é a nossa posição, a minha e a sua, nós que tomamos essa decisão por Cristo. A nossa posição é já ressuscitado e já assentado com Cristo. É o que Paulo diz em Efésios 2, versículos 6 e 7. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, mostrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Essa é a nossa posição. Nós já estamos assentados, nós já estamos ressuscitados com Cristo Jesus. Mas qual a nossa condição ainda, meus irmãos? A nossa condição é que ainda estamos aqui na terra. Essa é a nossa condição, ainda estamos aqui, sujeitos ainda a muitas coisas. Por isso nós precisamos todos os dias tomar posse dessas verdades, tomar posse dessa obra maravilhosa que o Senhor Jesus realizou no Calvário. É aquilo que nós dizemos, é o já e ainda não. Já somos salvos, mas ainda não. Já fomos justificados, estamos sendo santificados, mas ainda não fomos glorificados. Mas seremos um dia estaremos junto ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, livre de todo o pecado, livre da presença do pecado, livre de tudo aquilo que ainda nos atormenta, livre de toda essa dor que muitas vezes acomete as nossas vidas. Por isso, meus irmãos, lembre-se de uma coisa: essa obra maravilhosa, o último inimigo que precisava ser destruído, que era a morte, o Senhor Jesus destruiu na cruz do Calvário. Ele levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Que o Senhor Jesus nos abençoe, que essa palavra seja uma verdade em nossas vidas todos os dias, que possamos tomar posse da obra completa da cruz do Calvário, não de parte, mas de toda a obra que o Senhor realizou na cruz do Calvário. Deus nos abençoe, para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor, quero mais uma vez te agradecer, Santo e Precioso Espírito. Te agradecer, ó Deus, por essa palavra tão rica, tão preciosa. Te agradecer, ó Deus, porque o Senhor falou ao nosso coração nesta noite, mais uma vez, nos trazendo mais uma verdade, nos trazendo mais feitos notáveis realizados pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. Obrigado, meu Deus, porque hoje nós temos plena convicção de que o Senhor Jesus levou cativo o cativeiro, mas mais do que isso, o Senhor derramou do seu Espírito Santo e nos concedeu dons. Dons estes, Senhor, que é derramado na vida do teu povo, para que a tua glória, para que o teu louvor seja visto sobre todas as pessoas, e para que a tua igreja seja edificada, cresça, amadureça, viva conforme o teu chamado. Meu Deus, neste momento eu quero orar pela vida de cada um dos teus filhos, pela vida dos meus irmãos, pela vida de todos aqueles que um dia ao Senhor confessaram, pela vida de todos aqueles que um dia proclamaram a tua obra redentora. Também quero orar por todos aqueles que ainda não tomaram essa decisão, mas que neste momento estão ouvindo a tua palavra. E eu creio que o Espírito Santo está falando no coração de cada um deles, porque é o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. Faz a tua obra, Senhor, no coração de cada um deles. Abençoa, Pai, cada um dos teus filhos, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Espírito Santo de Deus, sonda neste momento mentes e corações. Pessoas que estão aflitas, pessoas que estão temerosas, que neste momento o teu Santo Espírito esteja trazendo um bálsamo renovador sobre a vida do teu povo, Senhor. Meu Pai, nós te clamamos nesta noite. Tenha misericórdia dos enfermos, Senhor. Nós enviamos neste momento o teu Santo Espírito, o Espírito que cura, que transforma, que liberta. Que haja, Senhor, cura física, cura mental, cura espiritual, Senhor.
Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, visita casas neste momento, visita os hospitais, visita, Senhor, cada lugar, ó Pai, que em nome do Senhor Jesus, pessoas sejam curadas. Mas acima de tudo isso, meu Pai, eu te peço que pessoas sejam salvas, Senhor. Porque a cura, Senhor, nada é se primeiro não vir a transformação e a salvação.